Boa noite, então, meu nome é Rodrigo e hoje eu estou aqui apresentando o jornal Telepuc e hoje a gente vai abordar um tema muito interessante que é sobre a crise dos opioides tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. E para nos explicar um pouquinho melhor sobre o assunto, a gente está diretamente de Washington, Estados Unidos, com o nosso repórter Lucas. Lucas, você consegue explicar um pouquinho melhor então por que a gente está tendo essa crise, principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo? Muito boa tarde para você, Rodrigo. Muito boa tarde para você, nosso internauta que nos acompanha aqui do Jornal Telepuc. Então, Rodrigo, estou aqui diretamente da Casa Branca em Washington e realmente é um cenário de muita preocupação, onde é que várias pessoas nos últimos dias têm vindo a óbito, cerca de 98 mil pessoas em relação ao ano anterior, sendo de jovens de 19 a 45 anos, e o governo dos Estados Unidos, a Casa Branca, tem emitido alertas, tem emitido cenários de urgência por conta dessa crise dos opioides, sendo a principal delas a oxicodona. E muito dessa crise tem se dado também, segundo algumas entidades médicas, por conta da prescrição irresponsável desses opioides por alguns determinados profissionais da saúde. E em resposta a isso, a Casa Branca tem aumentado a fiscalização, tem aumentado esse cenário de urgência e aplicando punições mais severas, tanto a profissionais da saúde quanto a farmácias que façam a venda sem prescrição, corroborando para o aumento dessa crise dos opioides aqui nos Estados Unidos. E essas são as notícias mais recentes que a gente tem aqui em relação a essa problemática. O governo dos Estados Unidos tem tomado várias medidas em relação a isso. A gente vai continuar acompanhando, conversando com alguns representantes aqui da Casa Branca que traz essas informações diretamente para a gente e logo em breve volto com mais notícias para vocês. Até mais, Rodrigo. Obrigado, Lucas. Realmente essa crise dos opioides, ela está muito presente no nosso dia a dia, principalmente nos Estados Unidos. E agora, para a gente entender um pouquinho melhor sobre um pouco das indicações para esse medicamento e um pouquinho de como ele funciona, vou passar agora para a nossa correspondente Damares. A doutora Ana Carolina é médica neurologista e vem notando o aumento do número de pacientes em seu consultório com queixas advindas do uso abusivo de opioides. Boa noite, doutora. Muito obrigada por nos atender. A oxicodona é um dos opioides mais utilizados no mundo e a gente gostaria de saber em quais casos o uso desse medicamento é realmente indicado. Boa noite, Damares. Obrigada pelo convite. Então vamos falar um pouquinho sobre a oxicodona, que é um analgésico opioide potente, indicado principalmente para dores de moderadas a intensas, como em pacientes com câncer, pacientes em pós-operatório ou com dores crônicas que não respondem muito bem a outros tipos de analgésicos. Então esse medicamento ele tem uma grande vantagem, vai atuar diretamente nos receptores de dor do sistema nervoso. Então vai acabar oferecendo um alívio muito rápido e eficaz em comparação a outras classes de medicamento. Mas a gente ouve falar muito também sobre os riscos e quais seriam os principais efeitos adversos e complicações que a gente pode ter com o uso prolongado desse medicamento. Então os efeitos adversos mais comuns são náuseas, constipação intestinal, a sonolência também é uma queixa muito comum em consultório, a confusão mental e em altas doses esse medicamento pode causar depressão respiratória, que é um dos efeitos mais perigosos, assim. E além disso, o uso contínuo dessa medicação pode levar a uma tolerância ou uma dependência física, ou seja, o corpo passa a exigir doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito que sentia antes, o que pode aumentar o risco de overdose. Ou seja, é um medicamento muito útil, mas que precisa de acompanhamento constante. Exatamente, Damares. Então a oxicodona ela é uma ferramenta terapêutica muito valiosa, mas ela tem que ser usada com prescrição e com um monitoramento rigoroso com o paciente. O segredo, então, ele está no uso racional, que é no alívio da dor, mas com uma responsabilidade e uma segurança para com o paciente, que deve ser responsabilidade de uma equipe multidisciplinar. Obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. Agora vamos entender um pouquinho sobre o funcionamento desses medicamentos.
Boa tarde, Damares. Obrigada pelo convite. Então, os opioides, eles são agonistas dos receptores opioides, ou seja, ele vai atuar como um ligante capaz de ativar esses receptores que estão presentes naturalmente no nosso organismo. Os opioides, eles podem ser naturais, ou seja, eles são derivados do ópio, que é extraído da papoula, também chamados de opiáceos. Eles podem ser sintéticos ou mesmo semissintéticos, que é o caso da oxicodona. Então, naturalmente, no nosso corpo, esses receptores são ligados pelos peptídeos opioides endógenos. Então, são substâncias, por exemplo, como a endorfina, que são liberadas em situações de estresse ou de exercício físico intenso, sobretudo para a modulação da dor. Então, para a gente não sentir uma dor ou um estresse demasiadamente forte, essas substâncias agem de forma a reduzir essa percepção dolorosa. Eles vão atuar em receptores kappa, delta e sobretudo Mi. E são receptores que estão presentes tanto no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico e também no trato gastrointestinal, o que vai explicar alguns dos efeitos adversos como a constipação. Então, os opioides, eles têm aqui, fiz um esquema simplificado, tendo como exemplo a oxicodona. Eles vão ter duas frentes de atuação, tanto no neurônio pré-sináptico quanto no neurônio pós-sináptico. Então, na parte pré-sináptica, no terminal pré-sináptico, a oxicodona ela vai agir aqui no receptor Mi, que é acoplado à proteína GI, então ela vai desencadear um efeito inibitório na célula. A proteína GI vai lançar um efeito inibitório sobre a proteína adenilatociclase, que por sua vez vai acarretar uma diminuição de AMP cíclico. Essa redução de AMP cíclico ela vai fazer com que os canais de cálcio e voltagem dependentes fechem. E esse cálcio que deveria entrar na célula para a condução desse estímulo, ele é essencial sobretudo para a mobilização e para a liberação de vesículas com os neurotransmissores que vão ser responsáveis por conduzir essa sensação de dor. Então, por exemplo, a substância P e o glutamato. Já no terminal pós-sináptico, a oxicodona vai se ligar ao receptor Mi, que acoplado à proteína GI vai acarretar a abertura de canais de potássio. Então, nós temos potássio saindo da célula, o que vai gerar uma hiperpolarização da célula. E dessa forma vai bloquear o estímulo de dor pelo sistema nervoso do paciente. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Damares. Então, realmente, o uso de opioides, quando não bem prescrito e não bem regulado, ele pode fazer muito mal para o nosso organismo. E é muito importante também, se você é um profissional da saúde, ter muito cuidado, né? Porque apesar de ser muito interessante para o controle da dor, ele pode ter inúmeros efeitos adversos. Então, se atente muito bem com a quantidade que você prescreve e por quanto tempo. Muito obrigado, esse aqui foi nosso telejornal e até mais.